pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para dar mais dicas para vocês e hoje nós vamos falar de pincéis. Bom, às vezes você não tem muito pincel em casa e você não sabe qual pincel comprar. Ou às vezes você tem pincel ou ganhou ou foi lá comprou, mas você não sabe exatamente para que ele serve. Então nós vamos aqui bater esse papo, conversar e falar sobre os pincéis. Vamos lá comigo? Eu tenho esses dois pincéis aqui no meu jogo. Eles são pincéis de pó. Às vezes você usa aqueles pincéis, quando você compra o pó, vem com uma esponjinha redonda. Você tem a opção de usar ela, só que geralmente quando você usa essa esponjinha, ela dá uma camada mais grossa de pó no seu rosto. E às vezes você quer um efeito mais natural. Então esse pincel aqui, ó, ele vai ser o ideal para aplicar o seu pó. Eles são grandes e fofinhos assim. E enquanto mais fofinho, mais de cerdas assim naturais for o seu pincel, com certeza ele vai ser mais resistente, ele vai dar um acabamento mais legal. Pincel de cerdas sintéticas e ele ajuda a aplicar a base, espalhar. Mas eu como maquiadora, na verdade, não é um pincel assim que eu acho que dá um grande acabamento na sua pele, não. Muitas vezes eu uso para aplicar o primer e também para aplicar a base, mas para fazer mesmo um acabamento, eu não gosto muito desse pincel. Muita gente gosta de aplicar com as mãos, é válido? É válido. Se você tá em casa, gosta de aplicar a sua base com as mãos e você acha que fica um acabamento legal, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu como uma profissional não posso assim tendo muito contato assim, mesmo com o rosto da pessoa, então eu não acho, não faz meu gênero e eu não gosto muito de aplicar, tá? Eu gosto muito de aplicar com pincéis mesmo a base. Então esse segundo pincel de base foi a segunda linha mesmo que as grandes marcas lançaram para aplicar a base, tá? Então ele é bem fofinho, ele tem esse corte reto, o que ajuda bastante mesmo assim a fazer um acabamento bem bonito mesmo, tá? Ó, então ele tem esse cortezinho assim, você pode estar aplicando aqui diretamente, né? Ou eu gosto muito de colocar um pouco de base aqui, aí eu vou e aplico com esse pincel aqui. Então é um pincel assim que eu super indico para aplicar e para fazer o acabamento da base, tá bom? Esses pincéis assim, ó, mais redondinhos, são menores, eles parecem muito com o pincel de pó, mas eles são menores. Então esse sim é o pincel de blush, tá? Ele tem esse corte mais redondo e ele é o blush, né? Bem, aplica na maçãzinha do rosto com esse pincel aqui. Esse pincel aqui, ele também é de blush, tem um acabamento redondo, mas ele é tão durinho e ele é tão firme as cerdas dele que ele também dá para fazer o acabamento da base. Ele é super durinho e firme. Ele parece muito com esse, só que ele tem um corte redondo. Mas eu uso tanto pro blush quanto para às vezes espalhar a base com esse aqui também, porque ele é firme. Ele não é como esse, ó, de blush assim mais soltinho, tá bom? Eles são os pincéis apropriados para fazer o contorno por causa já desse formato que ele tem. Então ele pega, o contorno é aplicado aqui embaixo do blush, fazer mesmo contorno no seu rosto. Então ele vem, ó. Então ele pega certinho. E esses pincéis também é recomendado, tá, para passar o iluminador, que é logo aqui nessa parte aqui, ó. Agora vamos falar de pincéis. Esses pincéis assim, sintéticos, são, principalmente ele quando ele é maior, eles são pincéis para aplicar o seu corretivo. Porque eles são sintéticos, geralmente o seu corretivo é creme ou ele é líquido, então ele é ideal, ó, para vir aqui e aplicar todo o corretivo. Eles sintéticos sendo menores assim, ele também dá para aplicar sombra. Principalmente quando a sombra é colorida, você precisa pegar ela mais consistente, então pega com pincéis sintéticos assim ou com a esponjinha. Eu não gosto muito de usar a esponjinha, mas tem gente que gosta muito. Então quando as cores são mais claras ou mais cor e você quer ter uma pigmentação maior, você pode usar a esponjinha e usar esses pincéis sintéticos assim. Esses pincéis assim mais fofinhos são os pincéis que você aplica sombra preta, mais escura, eles são menores. E ele faz esse contorno assim das suas sombras. Eles são pincéis mais específicos para você ter mais controle mesmo quando você quer mexer com sombras escuras. Aí você vem com ele, os marrons, então você vem com pincéis assim, ó, mais fofinhos e menores. Tem o pincel lápis que faz também bem esse trabalho. Esses, eles servem para esfumar a sua sombra, principalmente esse que tem um corte assim redondo. Ele serve para tirar as linhas.
deixa a maquiagem, os traços marcados com as cores escuras. Então esse daqui, ele vem e esfuma todas essas suas... a sombra mesmo, quando você passa o preto, principalmente no côncavo. Então esses pincéis maiores, eles vão esfumar, deixando a sombra mais suave, dá um acabamento para maquiagem. Então são esses pincéis assim de cerdas naturais e são pincéis maiores que vão fazer esse trabalho. Temos ainda o famoso pincel chanfrado, tá? O que é isso? São pincéis assim mais fininhos, geralmente eles são de cerdas sintéticas, tá? Então eles têm esse corte assim, eles são mais finos, ó, como vocês podem ver. E é um pincel que eu super recomendo você ter em casa, porque dá pra fazer muita coisa legal com eles. Por exemplo, um pincel fininho como esse, ou como esse, dá pra você vir preencher a sua sobrancelha com ele. Dá também pra você usar com delineador em gel, fazer delineados. Ele vem aqui, você vai lá e faz delineado. Dá também pra você pegar um pouquinho de sombra e esfumar aqui embaixo. Então, todos esses trabalhos você faz com pincel assim, são os pincéis chanfrado, tá? Então é uma ótima opção para você vai ter aí em casa, vai ser uma boa compra. Tem esses pincel maiores assim, que eles dá para fazer os contornos assim do nariz, coisa assim, tá? E tem um pincel que eu gosto muito dele também, que é esse aqui. É um pincel fofinho, cerdas naturais. Ele tem esse corte assim, pra cima, essa ponta é maior e ele facilita bastante, sabe o que? Quando você vem com o preto aqui, ó. Quando você vem com o preto aqui e vem aqui, ó. Então é um pincel que você pode ter também, que é um dos pincéis que eu mais gosto. É esse aqui. Bom, agora vamos falar o seguinte, se eu tivesse que recomendar pra vocês 6 pincéis assim básicos, essenciais, que dá pra fazer uma maquiagem super completa, eu vou mostrar então qual que eu recomendaria pra vocês, tá? Primeiro eu recomendaria um pincel de blush, que é esse, de pó, que é esse maiorzão aqui. Depois eu viria com um pincel de blush, que é esse aqui. O pincel de blush eu estaria usando também para fazer meu contorno e para fazer meu iluminador. Eu recomendaria um pincel de base, que eu adoro esse pincel. Se você não quiser usar esse, pode usar, mas eu gosto muito desse aqui. Um pincel para aplicar sombra, pode ser esse aqui, que sintético, pequenininho, para aplicar sombra. Um pincel para esfumar a sombra, que vai vir, vai tirar a linha, vai deixar seu côncavo bem bonito. E um pincel chanfrado, que vai delinear em cima, vai poder delinear aqui embaixo, esfumar um pretinho, e também vai dar para preencher as sobrancelhas com ele. Então, esse daqui são 6 pincéis que você vai estar equipadíssima aí na sua casa para estar fazendo uma maquiagem linda, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado, esclarecido algumas dúvidas aí que vocês tenham sobre pincéis na maquiagem, tá? Eu vou deixando aqui o meu beijo e até o próximo vídeo. Curtam esse vídeo se vocês gostaram, tá bom? Tchau!